pessoal, mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, espero que estejam com saúde. E estamos aí para mais um vídeo do nosso projeto de estágio supervisionado em filosofia, em parceria com Residência Pedagógica e em parceria com a CAPES. Esse é mais um vídeo também do módulo 8, a Política e o Estado. Esse módulo 8 é produzido por Brenda Ribeiro Brito e por mim, Valdomiro Alves Pereira. Então, é um prazer ter produzido esse material para vocês. Como nós vimos anteriormente, a política trata da tomada de decisão em grupo, né? Pessoas que se unem, né? Nós vivemos em grupos, nós somos animais políticos, nos unimos em grupos, vivemos na polis, na cidade e tomamos decisões que vão influenciar tanto a nossa vida individual quanto a nossa vida em grupo. Essa é a essência da política, a tomada de decisão em grupo. Vimos também que existem vários tipos de sistemas políticos, esses que estão aí na tela para vocês, aristocracia, timocracia, oligarquia, democracia e tirania, são alguns dos sistemas políticos abordados por Platão. E Platão também diz que existem sistemas políticos que são intermediários a esses, mas para ele esses seriam os principais. Também vimos no nosso terceiro vídeo as ideias de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau, de que o ser humano é naturalmente mau, né, e predador do próprio ser humano, ou de que o ser humano é naturalmente bom. E tanto Thomas Hobbes quanto Jean-Jacques Rousseau, além de falar sobre a natureza do ser humano, falam sobre o Estado. Para Hobbes, o Estado é necessário para poder regular essa violência, né, natural do ser humano, e para Rousseau, o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade, no momento histórico que Rousseau vivia, a sociedade atrapalha essa bondade do ser humano. Então, os dois vão falar sobre essa natureza, né, do ser humano e sobre como essa nossa natureza interage com o Estado, com essa vida em sociedade. Mas, mesmo que nós consideremos, né, que o ser humano ele não é sempre bom ou sempre mal, haveria, segundo esses filósofos, uma tendência maior para o bem ou para o mal, dependendo das suas linhas de pensamento, né? Nós também vimos aí, no nosso último vídeo, foi sobre o sorrisinho maroto de Maquiavel e sobre o seu livro, sua obra principal, O Príncipe. Então, continuando nosso módulo 8, chegamos ao quinto e último vídeo do módulo, onde nós vamos tratar sobre a anarquia, né? Anarquia sem Estado, mas com política. A anarquia é um tipo de sistema, um pensamento, que defende que não deve haver classes de poder, né? Hierarquias de poder, pessoas que mandam e pessoas que obedecem, pessoas que oprimem e pessoas que são oprimidas. Não deve haver esse tipo de regulação, não deve haver Estado para regular essas forças. O ser humano por si só, né, apenas com sua própria natureza, já seria capaz de regular esses níveis de poder, e esses níveis de poder em estado de natureza não existiriam. Então, esse seria um apanhado geral da anarquia, né? Mas há quem defenda que a anarquia, né, a extinção do Estado, daria, na verdade, espaço para outros tipos de poder. Mas vamos ver isso agora nesse vídeo, né, um pouco mais à frente. Esse, que poderia ser confundido com Abraham Lincoln, mas não é, também é um estadunidense chamado Henri David Thoreau. Thoreau, ele foi um pensador naturalista que escreveu a sua principal obra, foi o texto Desobediência Civil. Esse livro que eu estou mostrando aí no lado direito é a edição da Companhia das Letras, que eu tenho o prazer de ter aqui em casa. Thoreau, ele defendia que o Estado não deveria governar a vida das pessoas, né? Que o Estado americano, no caso o Estado estadunidense, governa mal e, na verdade, causa mais problemas para os habitantes dos Estados Unidos naquela época em que Thoreau estava, em que Thoreau viveu, causa mais problemas do que benefícios para a população. Então, para Thoreau, o Estado aparece meio como um empecilho
a própria vida do ser humano, né? O Estado meio que atrapalha o ser humano. E Thoreau, ele foi inclusive preso por se recusar a pagar impostos. Ele não pagava os impostos dele, foi preso e na cadeia, né, enquanto estava preso, ele pensou nesse texto, né, a desobediência civil, o escreveu e o publicou, né, e dizendo, né, por que ele não pagou os impostos, que na cadeia ele estava mais livre do que do lado de fora, entre outras situações. É um texto interessante, vocês podem encontrar ele na internet. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar o livro, o façam. É muito interessante o pensamento de Thoreau. Mas, para nosso vídeo de hoje, é interessante a ideia de que ele defende a falta do Estado, né? Nós, seres humanos, continuamos sendo políticos, porque continuamos vivendo em grupo, continuamos tomando decisões políticas, mas o Estado, segundo Thoreau, não seria necessário. E aqui, pela primeira vez nos nossos vídeos, eu trago uma citação, né? Segundo Thoreau, nesse livro que eu acabei de mostrar no slide anterior, A Desobediência Civil, na página 7, Thoreau diz: o melhor governo é o que absolutamente não governa. E quando os homens estiverem preparados para tanto, esse será o tipo de regência que terão. Esse foi um grifo que nós preparamos, né? Nós colocamos aí em negrito uma parte que é muito interessante, né, para pensarmos essa literatura de Thoreau e para pensarmos também a anarquia. O melhor governo é o que absolutamente não governa, ou seja, não deveria, né, haver essa força do governo, essa força do Estado. Porém, quando Thoreau diz que quando os homens estiverem preparados para tanto, esse será o tipo de regência que terão, Thoreau está dizendo que no momento, ao menos naquele momento em que Thoreau escreveu, os seres humanos, as pessoas não estavam preparadas para viver sem governo. E isso é interessante porque talvez nós não estejamos prontos até agora, né? Até hoje nós ainda estejamos pelejando para poder viver sem governo, né? Thoreau coloca que essa falta de Estado é muito boa, né? Mas que talvez nós não estejamos prontos, nós não tenhamos talvez responsabilidade suficiente, nós não saibamos como viver em grupo ainda de uma maneira que realmente seja favorável para nós a extinção do Estado. Então, Thoreau, mesmo defendendo que o Estado é talvez ineficiente ou que atrapalhe a vida, Thoreau diz ainda que as pessoas não estão preparadas para viver sem um Estado. Então, isso é interessante, é preciso que nós nos preparemos para viver sem um Estado, porque talvez nesse momento viver sem o Estado seja um empecilho maior do que viver com o Estado. Viver sem o Estado talvez cause um mal ainda pior do que viver com o Estado. Então, essa é a primeira página do texto de Desobediência Civil, a página 7 do livro, e logo de cara Thoreau coloca essa preocupação dele, né? Quando os homens estiverem preparados para tanto, esse será o tipo de regência que terão. Mas, né, o quando aí para o futuro, nós ainda não estamos preparados e preparadas para ter esse tipo de regência. Então, avançando na nossa discussão, eu trago alguns materiais de apoio aí que eu gostaria de indicar para vocês. O primeiro material de apoio que eu trago é a série de filmes The Purge, que foi traduzido para o português como Uma Noite de Crime, né? The Purge seria o expurgo, né? Uma Noite de Crime, porque no contexto desses filmes, na verdade, é uma série de filmes e tem também uma série, o que nós costumamos chamar de série, né? Vários episódios. São 5 filmes e alguns episódios de série até o momento, onde acontece o seguinte: nos Estados Unidos havia uma onda de criminalidade muito grande, muito forte, estavam tendo muitos problemas com assassinatos, com roubos, com violência e tudo mais. E aí o governo dos Estados Unidos resolve, né, se decide que para acabar com essa violência é preciso exatamente permitir a violência. Então, a falta de permissão da violência, segundo esse filme, a falta de permissão da violência faria com que as pessoas fossem mais violentas.
Então, qual é a ideia do governo estadunidense para resolver a questão da violência extrema? Durante 364 dias no ano, né, a maior parte do ano, os crimes são punidos com extrema rigidez. Porém, durante uma noite no ano, né, de todas as 365 noites do ano, uma noite do ano, o crime é totalmente liberado. Não existem leis. E nesta noite em que não há leis, as pessoas podem fazer qualquer coisa e elas não serão punidas pelo Estado. Então, o que é que acontece, né, nos filmes de Uma Noite de Crime, dessa franquia, né? Existem geralmente pessoas que tentam não participar da noite de crime, que tentam se proteger, que tentam se esconder, e tem pessoas que saem às ruas realmente para cometer crimes, para matar, para roubar e tudo mais. Tem pessoas que roubam bancos, tem pessoas que vão simplesmente brigar na rua, tem pessoas que vão fazer festas, entre outras tantas coisas. Mas o que é interessante nessa franquia Uma Noite de Crime é o seguinte: durante essa noite de anarquia, né, durante essa noite de crime em que tudo é permitido, o que é que acontece? Algumas pessoas, como eu disse, vão para festas, vão curtir a falta de leis, porém existem pessoas que elas não se arriscam realmente durante essa noite de crime. As pessoas, ao tirar o poder do Estado, as pessoas colocam no lugar o poder do dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro, elas compram tanto proteção, elas colocam outras pessoas para trabalhar para elas, para se protegerem, quanto elas compram também a vida de outras pessoas. Então elas matam outras pessoas com extrema facilidade, porque devido ao acesso ao dinheiro, essas pessoas têm proteção, por exemplo, como carros blindados, como caminhões blindados, como armas melhores, armas potentes, coletes à prova de balas, entre outras coisas. Então, o que acontece durante a noite de crime é que pessoas ricas matam pessoas pobres. Pessoas que têm mais poder financeiro matam muito mais as pessoas pobres. E as pessoas que realmente morrem na noite de crime, que realmente sofrem as mazelas da falta de lei, seriam as pessoas pobres. E aí acontece um conceito que é possível pesquisar bastante na internet, que é o caso do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo não é anarquia, porque a anarquia seria a falta total de poderes, né? Não haveriam poderes. No anarcocapitalismo se remove o poder do Estado, mas ainda há o poder do dinheiro. E o poder do dinheiro toma conta do poder do Estado. Quando falta o Estado, o dinheiro comanda. E aí acontece que as pessoas que não têm acesso ao dinheiro vão ser ainda, como acontece no nosso sistema atual, vão ser ainda as pessoas penalizadas, vão ser ainda as pessoas marginalizadas e vão ser ainda as pessoas que sofrem, só que dessa vez com a falta total do Estado. Um segundo material de apoio é o livro e o filme, né, Clube da Luta. O livro de Chuck Palahniuk e o filme que foi lançado depois. Essa capa desse livro que está aí na tela é inclusive uma capa do livro baseada no filme, né? Eu tenho esse livro em casa, pude lê-lo e pude assistir o filme também. As duas obras são muito boas. Caso vocês tenham acesso, assistam e leiam. Mas no Clube da Luta há um grupo, né, de pessoas que formam uma célula anarquista dentro da cidade, dentro dos Estados Unidos. Ao contrário do que ficou famoso, né, o Clube da Luta não é o filme, né, e o livro do Clube da Luta não é sobre lutar, né, sobre brigar e sobre liberar a raiva. O Clube da Luta é sobre um tipo diferente de organização política que aquelas pessoas fazem para se livrar principalmente do domínio econômico das classes mais abastadas financeiramente. Então, aquelas pessoas que estão ali são pessoas que elas desistem dessa organização político-econômica do capitalismo e elas vão viver numa outra organização político-econômica, onde todas as pessoas são iguais politicamente e economicamente. Forma-se uma célula anarquista, né, como eu falei. É interessante pensar tanto nos movimentos que geram, né, que iniciam a formação dessa célula anarquista,
quanto no destino dessa célula anarquista, né? O que é que acontece no final da obra com essas pessoas que participam dessa célula, né? É também um material de apoio interessante para pensar o caso da anarquia, né? E o terceiro material de apoio que eu trago para vocês é o V de Vingança, de Alan Moore e do David Lloyd, que também virou filme. O V de Vingança originalmente é uma revista em quadrinhos da Vertigo, que pertence à DC Comics, e virou filme há um tempo atrás. Eu também tenho essa revista em quadrinhos aqui em casa. É uma revista muito boa, a revistinha é excelente, o filme também é excelente. E essa máscara, né, que é utilizada pelo meio que anti-herói, né, da história, essa máscara ficou famosa também na internet, né, com o pessoal dos Anônimos na internet. Então, o que é que se passa no V de Vingança? Existe um governo despótico, né, um governo ditatorial, que toma o poder através de eleições, um líder religioso que sobe ao poder num momento de crise econômica e política e ética e moral da população. Esse líder religioso assume o poder com a promessa de melhorar o país, com a promessa de ser um grande herói, com a promessa de ser uma pessoa, de que ele é uma pessoa iluminada, enviada por Deus e tudo mais. E após assumir a liderança do país, implanta uma ditadura, implanta um governo ferrenho para com as pessoas, implanta censura e passa também a fazer experimentos com pessoas, né, como aconteceu, por exemplo, nos campos de concentração do nazismo. E esse herói é uma das pessoas que sofre com esse governo. Porém, a questão da máscara dele, né, ele utiliza a máscara todo o tempo para ele não ser identificado como uma pessoa. É como se ele fosse qualquer pessoa e todas as pessoas. Como se ele fosse todas as pessoas e fosse ao mesmo tempo nenhuma pessoa. Ele não tem nome, ele não tem rosto, ele não tem identidade, né? Ninguém sabe quem é ele. Ele é uma pessoa mascarada que representa uma ideia, né? E essa ideia é a ideia de que esse governo déspota ditatorial deve ser retirado e as pessoas devem se governar. As pessoas devem se governar por elas mesmas. Se vocês tiverem também a oportunidade de tanto de ler os quadrinhos quanto de assistirem o filme, ou de fazer os dois, de ler os quadrinhos e assistir o filme, também recomendo fortemente. E é isso, galera. Aí falamos agora um pouco sobre a anarquia e nós, quem sabe, continuaremos aí um pouco mais. Eu digo quem sabe porque, para o módulo 8 ao menos, esse foi o último vídeo do nosso tema aí, né, sobre política e sobre Estado, sobre as relações políticas entre as pessoas, sobre os tipos de governo, sobre a nossa relação individual com o Estado, a nossa natureza humana e a necessidade do Estado. Mas eu espero que vocês continuem aí com os outros módulos, continuem com os estudos de vocês, eu também pretendo continuar com os meus. Continuem lendo, continuem procurando aí se informar e continuem aí, eu espero que vocês continuem praticando, né, a sua natureza de animais políticos. Muito obrigado e até mais.